Então, feliz ano novo para todos, um abençoado ano novo, e vamos ter hoje uma mensagem sobre inícios, sobre novos começos. E quem não gostaria de começar o ano assim, em Cancún, com um novo Camaro prateado, zero, meu, com minha parceira escolhida, e uma conta abastecida, não só na Suíça, também no Brasil, cheia de grana. E um ano de férias, sem compromisso, é claro. Para aventuras sem fim. Quem não gostaria de ter um início assim? Será que realmente é isso um bom início? Deus, ele tem coisas milhares de vezes melhores. Uma conta abastecida como? Com uma herança, não? Deus promete a maior herança que existe para todos os que confiarem sua vida a Jesus Cristo. Realmente essa herança Ele promete dar. Na Bíblia lemos: porque aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, como Ele não vai dar juntamente com Ele, graciosamente, quer dizer de graça, todas as coisas para nós. Romanos 8:32. Hoje vamos falar sobre o início que começa aqui. O céu com a herança e as coisas maravilhosas que nos esperam lá. Hotel 5 estrelas, qualquer anjo boceja, né? O luxo que eles oferecem não tem comparação com o que Deus tem a dar, o que Ele está preparando para todos os que creem, para todos os que recebem de graça a salvação. Então está ali, Deus oferece tudo no seu Filho Jesus Cristo. Mas precisa de um importante início aqui, e não é a virada do ano. E hoje à noite nós vamos ver e contemplar o que Deus diz, como podemos começar bem. Então lemos aqui, Jeremias capítulo 4, versículo 3. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém e de Cuiabá e aqui da IVN: lavrem seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. A pergunta de muitos é: qual é a razão de viver? São os frutos. Deus quer que nós produzamos frutos. Então, frutos Deus quer produzir em nós. Como isso pode acontecer? Francisquito não passou dos 5 anos quando o pai dele mostrou com muito orgulho o seu novo canivete. Que canivete bonito, bem trabalhado, e como ele brilhava no sol, cortava tão bem. Então o Francisquito estava triste, muito triste, porque o pai lhe proibiu de pegar aquele canivete. Aí de repente ele ficou alegre, ele teve uma ideia genial e foi pegar o canivete proibido, escondeu, foi para a horta, fez um buraco, colocou o canivete lá dentro, fechou, regou. Na mente dele estava: quando a árvore dos canivetes surgir, vou pegar o menorzinho, é só emprestado. Depois eu vou devolver o canivete bonito para o meu pai. Vocês podem imaginar o fim da história. O pai ficou muito chateado e nunca mais viu o seu canivete, porque depois das semanas de decepção que passaram, o Francisquito foi procurar o canivete, não achou mais. Importa a semente. Tem coisas que não são semente, mas que muitos acham que são semente. Como a humanidade se vangloria das suas próprias obras, o que nós conseguimos fazer não é grandioso, mas nada daquilo que fazemos é tão divino como a coisa menorzinha que Deus faz, a semente. Não existe que nenhuma obra, também não a sua, nem mesmo a sua melhor obra, possa produzir frutos para Deus.
Isso é muito importante você entender. Precisa da semente. O DNA da semente faz com que a coisa cresça e depois multiplique os frutos. O DNA da semente é o essencial. Então, importa a semente. A semente certa precisa se usar. Qual que seria essa semente divina com o DNA divino? Minhas obras, suas obras não são. Não precisamos agora jogar tudo para o lixo que os homens produzem, claro que não. Mas fruto vem somente do amor de Deus. O amor de Deus que se manifesta na pessoa Jesus Cristo. E esse Jesus diz que ele veio para ser semeado nesta terra. Quando ele foi enterrado, ele diz em João 12, eu dou minha vida para não ficar só, somente se eu morrer como a sua semente morre, então trarei muitos frutos. E são as obras da salvação de Jesus que a isso se refere. Jesus disse em João 12, 21, a semente é uma semente invisível, é a palavra de Deus. Você a conhece, a palavra de Deus. Informação codificada, isso é DNA. Por causa do DNA que existe crescimento, multiplicação, é uma coisa milagrosa, perfeita, é a palavra de Deus. A Bíblia é em grego logos, né? Informação, a palavra, o código da vida. Olha, da vida eterna. É um milagre que mesmo com a morte acontecendo em todo canto, estamos ainda aqui. A vida eterna já está presente. Porque se não estivesse presente, não existiria a multiplicação das células. Não existiria. É Deus mesmo que é a semente, que tem um código da vida. Mas existe algo contra. E isso é bem real. E está destruindo nossas vidas. Então, qual semente você usa? Em qual semente está a sua esperança? Olha, não seja como Francisquito. A gente faz a mesma coisa quando esperamos que as obras nossas possam produzir algo de valor para a eternidade. Não produz. Por isso, nós realmente imploramos você de levar isso a sério. Deus não grita para você até você ficar surdo que Ele é a melhor escolha que você tenha que fazer. Não vai fazer isso. Ele age de maneira bem tranquila, mansa e humilde, pequena, para ganhar você no seu interior. Repare a importância da semente certa. É a palavra de Deus. E se você procura pelo melhor e o maior, então você vai rapidinho chegar ao amor. Um amor que não seja mera palavra, que não seja promessa de político, você vai chegar em Jesus. O amor perfeito vivido. Até os maiores inimigos de Cristo têm que admitir, está em Jesus. Ninguém amou assim. Ninguém agiu, ninguém viveu assim. Amor até a última gota de sangue, literalmente. Importante é a semente, a gente escolhe. Mas por favor, não seja tolo e não coloque sua esperança em obras humanas, nas suas obras, nas minhas obras ou de qualquer homem. Não desonramos o que os homens conseguiram, mas o principal eles não têm, a vida eterna. Deus não quer que a morte seja o fim da sua vida. Por isso, por favor, escolha a semente divina.
Bom, o nosso versículo, ele fala do lavrar do campo. E na realidade, esse lavrar e trabalhar o campo é arar o campo. Não tenho muita ligação com a roça, não tenho. Então a maior parte da minha vida eu passei em cidades, onde tinha mais concreto do que coisas verdes. Mas na época quando Jesus falou, e também quando Jeremias falou, as pessoas viviam da horta. Eles entendiam muito bem o que acontece quando a semente cai para a terra, né? A terra não vai produzir frutos ainda se a gente simplesmente, sem pensar, jogar a semente. Não vai. Até hoje nada mudou nisso. O fazendeiro inteligente, ele sabe que não pode produzir frutos diretamente. Ele precisa da semente. Então elas têm um altíssimo valor. Mas ele pode preparar tudo para que a semente tenha o ambiente para que possa produzir. Olha, gente, o erro não está na Bíblia. Então tem aqueles que falam, mas você negou as obras humanas, então não é para fazer nada. Que nada. Tem coisa para fazer, né? Vamos pôr mão na massa. Aliás, mão na terra. O campo tem que ser trabalhado. A semente divina também precisa de um campo trabalhado. E o seu campo é seu coração. O de você, não do seu parceiro, né? Nós queremos sempre trabalhar os outros, né? E aí Deus, ele fala em vários versículos com muita seriedade: trabalhem suas próprias vidas, gente, porque isso está em falta. Em Lucas 8 nós temos uma parábola que Jesus contou. Jesus fala sobre a semente. No versículo 13 ele diz: a semente é a palavra de Deus. E aí vocês vão ver que Jesus está falando de si, como aquele semeador que joga a semente. Então o semeador é Jesus, ele fala o evangelho, ele fala de 4 tipos de terras. Uma semente cai na estrada, outra semente cai no meio de rochas, a outra semente cai em meio de espinhos, aí tem ainda solo fértil. E somente no solo fértil vai produzir fruto. Lucas 8:18, vou ler. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo a palavra de Deus, né? Que é a semente. Faz uma diferença enorme como a gente ouve a palavra de Deus, né? Se estamos já com o pé fora daqui, porque é fácil, se já estamos no caminho, né, do mundo, que é largo, extenso, com as milhares de oportunidades, então não vai penetrar em nada a palavra de Deus. Se cair, mas se você não deixar entrar, porque há dureza em seu coração, uma mágoa, uma coisa que impede que você abra seu interior para Deus, então é como pedra, não vai durar. E os espinhos vamos falar depois, mas podemos trabalhar o nosso coração para que essa semente única, divina, com um DNA da vida eterna, penetre e produza frutos. E são frutos maravilhosos. Aí sim, tem a harmonia, né? Paz, amor, alegria, longanimidade. São os frutos, o fruto que a Bíblia mostra que cresce abundantemente, onde a palavra de Deus está sendo recebida. Então, como o fazendeiro faz? Ele trabalha o campo com o arado. O arado é um instrumento, aqui um instrumento mais moderno. Antigamente não tinha trator, era 2 bois, né? Um jugo, às vezes só um boi. Aí eles colocavam uma coisa ou de madeira, antigamente era de madeira, no chão, fincava no chão e abria valetas no chão. Mas não só abria. Hoje o arado ele funciona de tal maneira, ele abre a terra, racha, corta a terra e vira a terra e areja a terra.
E se isso acontece, então a terra fica fértil. É verdade que precisa de uma coisa muito desagradável para que a terra fique fértil. Quem sabe? Ok? Vamos ver se alguém tem coragem de falar. Esterco, isso? Estrumo, adubo, né? Palavra bonita, né? Agora a Wikipédia, ela normalmente tem razão, ela explica assim: estrume ou esterco são designações dadas ao material orgânico em avançado estado de decomposição, utilizado como fertilizante e condicionador dos solos para a melhoria das práticas agrícolas. Os estrumes contribuem para a fertilidade dos solos pela adição de matéria orgânica e de nutrientes para as plantas, tais como... Aí continua. Tem pessoas que falam assim: a minha vida não pode ir para frente, porque fulano fez uma coisa ruim comigo. E o que é ruim, Deus chama de ruim. O que fede, fede. Muito mais ainda para Deus. Deus nunca justifica pecado, fica tranquilo. Mas Deus deixa acontecer coisas ruins em nossas vidas. Eu simplesmente não sei outra resposta. Olha, tem índios aí que perderam entes queridos, assassinados cruelmente, né? Enterrados vivos. Se converteram a Cristo. Mas aquela coisa fica. O assassino também se converteu. Mas eles conseguem se perdoar. Como isso é possível? O ambiente entre eles é harmonia. Como isso é possível? Gente, porque Deus pode transformar. E o solo pode ser fértil mesmo que haja pecado abundante, que tenha acontecido, tenha fedido muito. A sua vida parecia uma lagoa de esterco. Deus transforma. Deus transforma mesmo. Deus mandou Jesus. Olha, ele nunca fedia. Espiritualmente, mas eu acredito até fisicamente, francamente. Ele era tão puro. Ninguém consegue isso. Também os reis e os grandes prominentes aí, populares, eles também vão para o banheiro e depois, garanto para vocês, ainda vai ficar um cheiro ruim. Mas com Cristo não existia isso. Eu só quero chegar a uma coisa: toda sujeira nossa, da qual nós temos com razão vergonha, foi colocada em Jesus na cruz, e ele acabou com isso. O seu sangue precioso pode transformar o pecado em algo fertilizante, ok? Isso é muito importante, porque assim nós vamos reconhecer que mesmo que coisas ruins aconteceram em nossas vidas, elas não podem nos impedir de produzirmos frutos para Deus. Pelo contrário, elas ainda aumentam o fruto. Deus faz realmente esse milagre acontecer. Eu não posso explicar, francamente, isso mais do que até onde eu cheguei agora. Mas a graça de Deus neutraliza o pecado. Então, se você jogar esse adubo em cima da terra, de nada adianta. O arado, ele faz uma coisa muito especial. Ele levanta toda essa coisa, sujeira, o esterco, tudo isso, e eles colocam folhas mortas e tal, também aí. E quando a terra é areada, assim, entra muito ar, essa terra se torna fértil. É um milagre. Terra boa, terra fértil. Deus faz o milagre acontecer, mas só com terra trabalhada. Como a gente pode trabalhar a nossa vida? É a grande pergunta. Se você pegar as mágoas, os pecados, os seus pecados e esconder, de nada adianta. Eles ficam ali e sua vida vai ficar podre. Mas se você entender o chamado de Jesus, que ele chama você para fora, para ir à luz dele, então
abrindo seu coração a Ele, Ele tem como, com a sua luz, eliminar todo mal. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar. Confesse seus pecados. Eu tenho um lugar na Alemanha que vou frequentemente, quando estamos lá. A gente vai, frequentemente, cada 3 anos. As 2 últimas vezes aconteceu o seguinte: um irmão velho veio para mim e falou: olha, Pablo, mas você falou sobre confessar o pecado também perante homens? Falei, basta para o perdão que você confessa só para Deus. Mas às vezes é necessário confessar para os homens. Quando é coisa que interfere em relacionamento, você tem que confessar. Pais que não conseguem pedir perdão aos seus filhos impedem a comunicação. É terrível. Quando as pessoas não conseguem falar: desculpe, eu errei, aí a coisa não melhora, a comunicação piora. Então é necessário sim também confessar aos homens. Olha, eu já decidi, a próxima vez eu vou falar para ele, porque ele me perguntou com uma pergunta teológica, mas eu garanto para vocês, ele está com uma coisa que até hoje não confessou. Por isso ela volta, ela vem sempre de novo. Então, não deixe que isso fique lá e atrapalhe sua vida. Coloque na luz de Deus. Não fale para qualquer um, fale para alguém que saiba, que reconhece que é somente para colocar na luz de Deus e a coisa evaporar. Entendeu? Só sobra fertilizante. Bênção para todos. Curioso, eu não sou curioso de ouvir pecado de ninguém. Tenho suficientes e esses eu tenho que cuidar muito bem para eliminá-los, tá? Mas se puder ser uma ajuda para alguém, eu estou à disposição, porque eu não vou falar para outras pessoas. Deus diz: rasguem o seu coração. A Bíblia fala de arrependimento. Tantos cristãos que não sabem nem o que é. Como que eles vão ser uma bênção para o povo de Deus? Não podem, porque o campo não está trabalhado. Eles não trabalham seus corações, a palavra de Deus não faz efeito nenhum. Eles dizem: mas eu estou satisfeito, já teve uma colheita. Já teve uma colheita, que bom. Mas será que o fazendeiro, depois de colher, ele fala nos próximos 30 anos: eu tive uma colheita lá naquele canto lá, não vou tocar mais essa terra? Ele faz assim? Nunca. Ele vai lá e começa a rasgar de novo a terra, com um arado. Que cruel é isso, Coitada da terra. Olha, se tivermos pena com a nossa carne, não vai para frente. Podemos semear para a carne. Em Gálatas 6, se der tempo a gente fala ainda. A Bíblia fala isso. E aí não terá fruto bom não. Mas se semearmos para o Espírito, vai ter fruto. Deus diz: voltem-se, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Quando a gente ara e trabalha o nosso coração, nós temos descanso. E as coisas ruins são decompostas de maneira saudável. As mágoas somem. Aos poucos. Pode ser devagar, mas some. Deixa que o ar do Evangelho penetre e tire toda a raiz do mal. Tem alguns que falam: não, arrependimento sim, tem que ser mais profundo e mais profundo e mais profundo. Temos que saber onde o diabo mexeu na sua avó e depois na tataravó, e tem que saber tudo, porque isso é importante. Então, eu achei interessante. Não é isso que o fazendeiro faz. Ele não aprofunda até a magma, chegar até a magma aí quente. Que nada, 30 centímetros, nada mais. Tem alguns que são tão curiosos, querem saber tudo sobre o diabo. E Deus reclama, eles sabem tudo das profundezas, Apocalipse, do diabo. Sabem mesmo as profundezas do diabo. Estão presos aí. Porque isso não nos interessa.
O que o diabo faz é de ontem. Amanhã ele não está mais. Mas o que Deus faz é para todo sempre. Isso nos interessa. Então, façam arrependimento, sim, mas não se torne fanático e louco. Deus apenas quer que você abra seu interior, sem fingimento, somente a Ele. E isso você pode fazer. E o melhor é quando você faz hoje, não deixe para amanhã. Então, o nosso versículo ainda fala de não semear em espinhos. Tem muitos versículos que nos ensinam sobre o engano no mundo, o engano da riqueza. A Bíblia compara com espinhos. Crescem muito mais rápido do que a planta que produz fruto. Cresce. É uma erva daninha. Cresce muito rápido e domina as pessoas. Cuidado com o engano da riqueza. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vem dali. Hoje você quer aquele smartphone última geração. Quando você tem o dinheiro para comprar, já é penúltima geração, não é? E daqui a pouco o pessoal vai falar para você: esse aqui é o último lugar, porque já tem muitos modelos melhores. Que engano! Você vai sempre correndo atrás e quando você tem coisa melhor. E é assim que é o engano da riqueza. As pessoas correm atrás e ficam correndo, se entregando e não tem nada no final. E a Bíblia fala também das preocupações da vida. Também são declaradas como espinhas que devoram o fruto para Deus. Então, cuidado com eles. Eu vou ler a referência, está em Mateus 13, 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então é possível a gente não produzir frutos somente porque temos algo, uma riqueza do lado de Deus. Não deixe nada do lado de Deus. Anticristo, a palavra anticristo não significa o contra Cristo. Pode ser traduzido tranquilo como aquele que está do lado de Cristo. O diabo está satisfeito se você tem um Deus, riqueza, outras coisas do lado de Jesus. É maldição, é maldição. Destrói, é espinho, estrangula sua vida espiritual. Deixe o lugar, o centro, o cerne da sua vida. Entregue a Jesus. E não viva sob a maldição da idolatria. Gálatas 6, versículos 7 a 9. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então queremos animar vocês realmente a enfrentar esse ano trabalhando o campo do seu coração. Se quiser, divida o seu coração em vários campos, não tem problema. Você trabalha a sua vida de oração. O campo está trabalhado, eu estou em oração, eu oro por outras pessoas. O campo de ministério de evangelismo, eu evangelizo, eu falo da palavra de Deus para outro. Como que vai esse campo? Porque existem lugares em nosso coração onde não foi trabalhado. Trabalhe nisso. Deus vai te mostrar o que precisa ser trabalhado, mas tem muita coisa para ser trabalhada. E não fique sob pressão, Deus vai te mostrar. Não é eu, ninguém outro, mas Deus mesmo, o seu Espírito quer indicar as coisas. Mas trabalhe, vale a pena. Porque o céu, se formos salvos, já
já é nosso. A herança espera por nós. Mas, para a glória de Deus, queremos produzir frutos. Então, o ano 2015 não vai nos trazer um Camaro zero. Pelo menos não para mim, não sei se para você. Mas ele nos traz 8.760 horas e milhões de segundos. Somos milionários em termos de segundos. O que vamos fazer com essas horas? Bom, a gente gasta um bocado dessas 8.760 horas para trabalhar, para dormir, precisamos comer também, mas ainda sobram pelo menos 2.300 horas. O que você faz com o seu tempo livre? Dedique esse tempo especialmente para o Senhor, porque aí você vai deixar que a semente divina seja semeada e produza fruto em sua vida e na vida de outros. Eu vou terminar aqui com Oséias, capítulo 10, 14. Vou ler para vocês, não precisam abrir. Então disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor.